Modelo estimativo de força para interdição de alvos lineares por sistemas de armas ar-superfície. Quando nós estamos fazendo um processo estimativo de força, um problema que surge é como atacar alvos dispostos em linha. Então, para entender quais são os fatores que influenciam isso, considere que nós temos um alvo pontual e nós temos um lançamento individual de armamento. Nós temos o raio de eficácia, nós temos a direção de ataque e percebe-se que a direção de ataque ela é irrelevante. Um alvo significativamente pequeno ele pode ser reduzido a um ponto, representado por esse triângulo. O raio de eficácia do armamento pode ser utilizado para traçar um círculo ao redor do alvo, e aí esse círculo ser utilizado como um alvo circular, e a probabilidade de dano ela vai ser em função então da probabilidade de acerto de um armamento dentro desse círculo, utilizando um modelo de probabilidade de tiro único em alvo circular. Quando nós atacamos em rastilho, um alvo pontual, a direção de ataque ela também é irrelevante. Porém, ao invés de nós reduzirmos o alvo para um alvo circular, nós podemos traçar um retângulo que represente a área eficaz desse rastilho, e aí com base nesse retângulo nós calculamos a probabilidade do ponto médio dos impactos estar dentro desse retângulo, utilizando um modelo de probabilidade de tiro único em alvo retangular. Agora, o que fazemos quando o alvo não é pontual? Quando ele é significativamente grande em uma determinada direção. Por exemplo, uma linha de agaretes, uma linha de aeronaves num pátio, uma linha de viaturas, uma coluna de uma tropa, uma coluna de blindados. Quando nós atacamos perpendicularmente um ataque individual, pode ser que esse ataque não seja suficiente. Pode ser que haja porções do alvo que elas não sejam cobertas pelo efeito do armamento. Dessa forma, nós precisamos fazer múltiplos ataques individuais, de forma que o efeito do armamento cubra todo o alvo e ele cause o dano desejado. Quando o armamento é individual, a direção de ataque ela não é muito relevante, até porque é um ponto. Porém, como esses pontos de impacto não são dependentes entre si, calcular a probabilidade que esses impactos ocorram dentro de distâncias que vão causar um dano em todo o alvo é um processo complexo. Quando nós atacamos com rastilho, essa complexidade aumenta. E aí nós temos o seguinte problema. Atacamos perpendicularmente ou paralelamente? Se nós atacamos perpendicularmente, nós temos uma probabilidade de acerto maior, que é a própria função do rastilho. Porém, nós teremos um número de visadas maior. Quando atacamos paralelamente, o nosso número de visadas ele reduz. Porém, a nossa margem para erro ela vai ser bem menor. Então, nossa probabilidade de acerto ela também vai ser menor. Como balancear isso e qual dessas duas hipóteses é a melhor? Então, vamos considerar os dois extremos da geometria de lançamento. Podemos atacar paralelamente ou perpendicularmente. Cada um vai ter um efeito diverso. O ataque pode ser oblíquo? Pode. Porém, vai colocar mais uma variável que vai dificultar o nosso cálculo. Então, qual é o método proposto? Primeiro, determinar o espaçamento ideal entre os impactos. Se os impactos estiverem espaçados de forma que o próprio raio do armamento não cubra todo o rastilho, tenhamos intervalos, isso aí vai dificultar nossas contas. Para facilitar os cálculos, nós aproximamos o efeito do armamento em um retângulo, cujo comprimento e largura vai ser o comprimento e a largura do rastilho. Se nós colocamos um intervalo que aumente ao máximo o comprimento do rastilho, pode ocorrer do que a largura efetiva desse rastilho ela seja muito pequena, para efeitos de cálculo de alvo retangular. Por outro lado, se nós aproximamos demais os pontos de impacto, para aumentar essa largura, consequentemente o comprimento vai reduzir. Então, nós calculamos a distância ideal entre os pontos de impacto de forma que a área desse rastilho eficaz seja máxima. E essa área é determinada então pelo raio eficaz do armamento, ou Effective Miss Distance, vezes raiz de 2. O próximo passo do nosso modelo é calcular a quantidade de DMPs necessárias para interditar o alvo como um todo. Então, quando nós temos ataque paralelo, nós elencamos o número de armamentos para serem lançados por cada surtida e nós conseguimos, através dessa equação, calcular a quantidade de DMPs necessárias. Por alvo perpendicular, o procedimento é semelhante. Porém, pode-se observar que a quantidade de DMPs normalmente vai ser ou igual ou então maior. O próximo passo é calcular o erro de deflexão e o erro de alcance máximo. Para o ataque paralelo, nós consideramos quanto o sistema de armas pode errar paralelamente ao alvo, de forma que seus armamentos caiam numa distância que o seu efeito cubra o alvo. Já no ataque perpendicular, nós calculamos qual que é a distância que o sistema de armas pode errar para um lado e o outro sistema de armas possa errar para o outro, de forma que essa distância máxima não deixe porção do alvo sem a cobertura do efeito do armamento. O cálculo do alcance máximo para o ataque paralelo vai ser bem semelhante ao erro de deflexão máximo do ataque perpendicular. Nós vamos calcular a distância que uma aeronave pode errar lançando curto ou longo, de forma que o alvo seja coberto. Já no ataque perpendicular,
Mesma coisa, semelhante ao erro de detecção do ataque paralelo. Nós calculamos quanto que a aeronave pode errar à frente ou atrás, de forma que pelo menos o primeiro ou o último impacto cubra a sua porção do alvo. Tendo esse erro de alcance e de detecção máximo, nós podemos imaginar um alvo retangular que represente o quanto que a aeronave pode errar na sua pontaria para cada DMPI. E a probabilidade da aeronave acertar a sua pontaria dentro desse retângulo, ele é calculada através de uma equação consagrada de probabilidade de tiro único em alvo retangular. Sabendo então a probabilidade de acerto, podemos multiplicar essa probabilidade pela probabilidade de dano dado que houve o acerto, que vai ser específica de cada alvo e cada armamento, bem como a probabilidade de chegada do sistema de armas, também específico de cada sistema de armas e cada cenário tático operacional, e com isso obter a probabilidade de dano naquele DMPI. E sabendo o número de aeronaves, sabendo o número de DMPIs, nós podemos então calcular a probabilidade de dano do alvo como um todo. Nossos resultados obtidos. Primeiramente, a influência do ripple e do comprimento do alvo na quantidade de DMPIs na separação entre eles. Perceba que a distância entre os DPIs ela vai aumentando conforme o comprimento do alvo aumenta até o limite do ripple. E a partir daí, nós acrescentamos um DMPI, essa distância reduz e ela vai aumentando sucessivamente. Consequência, a quantidade de DPIs ela vai ser diretamente proporcional ao comprimento do alvo. Analisando os ataques paralelos ou perpendiculares, variando o EMD, variando o comprimento do alvo, nós percebemos que a quantidade de DMPIs para ataques paralelos ela vai ser sempre menor ou igual a um ataque perpendicular. E, quanto menos DMPIs, são menos sistemas de armas realizando o ataque. Dependendo da nossa estimativa de dano desejada, isso pode ser vantajoso. Não só isso, iterando diferentes relações entre REP e DEP, nós percebemos que o número de surtidas necessárias lançando o armamento de forma paralela, ele vai ser sempre menor ou igual ao número de surtidas necessárias num ataque perpendicular. Quando o alvo ele tem um comprimento muito pequeno, ou seja, ele é um alvo pontual, a direção de ataque ela não importa. Então, tanto faz se vai ser paralelo ou perpendicular. Porém, conforme o alvo aumenta, mostrou-se mais vantajoso numericamente atacar de forma paralela do que atacar perpendicular. Não só isso, percebemos que, caso as condições operacionais exijam um ataque perpendicular ao alvo, se o erro longitudinal for significativamente maior que o erro em deflexão, a quantidade de aeronaves e armamentos ela vai aumentar também. Esse modelo pode ser utilizado então para interdição de alvos lineares, como linha de agaretes, aeronaves do pátio, colunas de blindados, colunas de tropa, que permite determinar a quantidade de DMPIs necessária, a posição desses DMPIs e a quantidade de aeronaves e quantidade de armamentos necessários para causar um dano desejado.